Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa pequena reflexão e darmos continuidade a esse assunto tão importante a nível espiritual nas Escrituras, que é o sangue. Sim, o caminho que Deus tomou para trazer o homem e a mulher de volta para si, para o convívio íntimo. E nós falamos primeiramente de como Deus trabalhou quando Adão e Eva decidiram viver autonomamente, não precisando nem da presença de Deus, nem de estar sujeitos à sua vontade para desfrutarem da eternidade, mas decidiram agora ser autônomos. Teve um preço tão alto que, resumindo o que nós já meditamos, Deus foi procurar um animal inocente, derramou o seu sangue, matou-lhe, tirou-lhe a vida, pegou nas peles e cobriu o homem e a mulher, tipificando, sendo um tipo de Cristo. Depois, este casal, uma vez fora do Éden, fora do Jardim das Delícias, por causa da situação agora que se encontravam, de ter que conviver com o bem e com o mal, com a vida e com a morte. E veio então os seus dois filhos, Abel e Caim. Diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim, um lavrador, tratava dos campos. Bem, diz então assim o resultado de uns tempos em que eles decidiram no coração adorar a Deus e trazer para ele uma oferta. E, no caso de Abel, trouxe das primícias do seu rebanho, Deus se agradou dele e da sua oferta, mas de Caim, do fruto da terra e do seu esforço, trouxe a Deus, e Deus não aceitou nem Caim, nem daquele tipo de oferta, sublinhando que aquela oferta trazia maldição, vinha da terra. A terra que Deus falou para seu pai Adão, maldita é a terra por tua causa, quer dizer, por tomares uma decisão ouvindo a voz da tua mulher e não a minha primeira voz que carregavas no teu íntimo. Isso é muito importante que se sublinhe. E no caso, então, nessa situação aqui que estamos tratando hoje, diz assim no versículo 9 do capítulo 4, leia comigo. E o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és. Serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor, a minha punição é maior do que a posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra. E quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse da morte. Então, Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amigo, amiga, que tragédia aqui, o nascimento do primeiro homicídio. Lembra que Deus já tinha dito para Caim que se procedesse bem seria aceito, mas que o pecado jazia à sua porta e se ele não dominasse isso, ele iria prevalecer e tomar conta daquela vontade de Caim, daquela ira que estava dando lugar ao diabo. E não é que ele matou o irmão por inveja. Aquela ira, e amigo, amiga, isso temos que ter um cuidado muito grande. Esta nossa pequena reflexão hoje, ela deve tomar muita cautela e vigilância, não dar lugar a uma malignidade dessas. É decidir
por fazer a vontade de Deus. Você vê que ouvir a voz e dar ouvidos. Uma coisa é você ouvir a voz. Aliás, há uma passagem, talvez na próxima reflexão vamos tomá-la aqui, que é muito importante. É uma passagem que diz que no mundo existem muitas vozes. E nós devemos ter muito cuidado com as vozes que nós obedecemos. Se ela é a palavra de Deus, faça. Porque ela é perfeita, é boa, agradável. Mas se lançar dúvida à sua mente e ao seu coração, não faça, domine isso. Porque o próprio Espírito Santo, ele nos dá esse domínio próprio. No caso, então, Adão deu ouvidos a Eva. Caim não deu ouvidos à voz do conselho de Deus. E agora Deus diz para ele que a voz do sangue do teu irmão clama até mim. Aquela voz clamava por justiça, por vingança, por juízo. Mas, e aliás, você vê que Deus diz para Caim, maldito és. Veja o versículo 11, quando Deus diz, agora maldito és. Ou seja, ele puxou maldição para ele, matando o seu irmão. É muito grave isso. Por outro lado, veja a voz do sangue clamando, a vida. Como eu tenho dito que as Escrituras, elas têm essa artéria do coração de Deus, que é o sangue. E o sangue, ele é vida. Por outro lado aqui, para nós hoje concluirmos, esta voz clama, a voz do sangue clama até Deus. E eu pergunto para si, e a voz do sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador, não clama até Deus? Sabe, eu estava aqui colocando estava lendo precisamente o clamor desta voz, deste sangue de Jesus. Porque ele pendurado na cruz, me amando a mim e a si, estampando quanto o Pai nos ama, ele falou o Salmo 22, diz assim, leia comigo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Sabe, por que está longe? Outro ponto crucial neste momento deste clamor é a primeira frase que o Senhor Jesus aplica quando olha para o Pai, quando abre a voz do sacrifício do seu sangue para o Pai e diz assim, veja bem, ao contrário do sangue de Abel, que clamava por justiça, que clamava por juízo, aqui o Senhor Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E então, quando chega por volta da hora 9, Jesus bradou, e veja bem, em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Veja, este sangue, este clamor em alta voz, por mim e por si, me amando naquela cruz. Sabe, eu estava aqui, antes de começar a gravar, estava pensando, antes do Senhor Jesus subir àquela cruz e executar esta obra perfeita, ele diz assim, aquele que me enviou está comigo e nunca me deixou só. Por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Quando ele se referiu lá em João 10, quando Jesus disse que é o verdadeiro pastor, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Amigo, amiga, eu não sei se você está ouvindo essa voz, a voz do sangue de Jesus,
querendo abraçar a sua alma, abraçar o seu coração, cobrir o seu espírito, lhe dando a vida através do seu sangue e saúde no seu corpo, que é o que a palavra de Deus produz. Amigo, amiga, receba o Senhor Jesus na sua vida. Não faça como quem, não, domine essa vontade de fazer o que não deve. Não deixe a ira prevalecer, não deixe a inveja, não deixe esse espírito da morte tomar conta da sua vida. Não. Lance nesta artéria do coração de Deus que pulsa o sangue de Jesus e que me cobre a mim e a si com a sua salvação eterna. Hoje me despeço, um forte abraço e que esta pequena reflexão venha abençoar profundamente a sua vida. Até à próxima. Forte abraço.